Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, Jailson. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 17 de julho de 2024. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos uma sustentação oral, caso Raiz, e o patrono, o Dr. Carlos Vidigal, está presente. Raízen, só um minuto, vou registrar a sustentação oral. Relatora a doutora Mara Caramico. Doutor Vidigal, o senhor abre mão do relatório? Abro sim, presidente. Muito obrigado. Doutora Mara, um resumo, por favor, das acusações. Microfone. Na verdade, são 19 autuações, 19 itens. O auto, não vou ficar lendo todos eles, é um retorno de diligência, onde o fiscal tinha que se manifestar sobre os documentos que foram juntados, porque era para juntar uma documentação, a recorrente juntou essa documentação, mas não houve uma manifestação expressa do fiscal em relação a essa documentação. Ele se manifesta de maneira muito simples, e é isso. Perfeito. Doutor Carlos Vidigal, como são muitos itens, eu tenho certeza que o senhor não vai falar de todos um por um, mas fique à vontade, se precisar de tempo a gente concede, ok? Perfeito, presidente. Bom dia a todos. Meu excelentíssimo Dr. Belmar, presidente dessa colina da Câmara de Julgamento, doutora Amara, relatora, doutor Rafael, doutor Alexandre, doutor Cid. Eu vou tentar, apesar de serem 19 itens, alguns deles já foram quitados, mas como bem colocado pelo presidente, doutor Belmar... Doutor Vidigal, só um minuto, por favor, desculpe interromper. Doutora Amara, o seu voto, qual é a conclusão, adiantando? Eu estou convertendo em diligência para que o fiscal se manifeste efetivamente sobre as provas produzidas de maneira conclusiva, sob pena de cerceamento de defesa. Ah, perfeito. Doutor Vidigal, em razão dessa informação, ou talvez facilite a sua sustentação oral, abrevie, certo? Perfeito, presidente. Sem prejuízo, já aproveito para indagar a Câmara se, quando do retorno da diligência, será oportunizada uma nova sustentação, então, e aí, naturalmente, sobre o mérito. Era um dos pontos que eu ia falar era exatamente esse, porque, como foram 19 acusações, e esse é um auto de infração, lá de 2014, se iniciou em 2014, já estamos em 2024, são 10 anos de trâmite desse processo, né? Ele já foi pautado algumas vezes, e o ponto foi justamente esse, que pelo volume de acusações, era muito difícil, ali num prazo de 30 dias, que a empresa conseguisse se defender adequadamente. E por isso a Câmara havia determinado então, essa conversão de diligência pelo prazo de 120 dias para o autuado, e depois, se eu não me engano, foram 180 dias ou 120 dias para a Fazenda também se manifestar. E voltou aquela manifestação lacônica, né? Ainda que depois tenha havido um parecer de representação fiscal de 42 páginas juntados ali para frente, aos autos, mas, de fato, houve a oportunidade de juntar todas essas provas, né? E a parte juntou 3 laudos diferentes, um laudo se reportando as supostas diferenças de açúcar e álcool, que foram apuradas pela fiscalização, outro laudo que se reporta justamente as perdas do açúcar e do álcool na cadeia logística, com o laudo da Exalc, né? Até porque um dos pontos é justamente a quebra a perda dessa mercadoria ao longo do processo produtivo e da cadeia logística, né? E um terceiro laudo, também da Exalc, a respeito das partes e peças que foram empregados e que foram considerados como ou bens alheios ou como bens de uso e consumo do estabelecimento, quando na verdade são claramente ali bens essenciais ao processo produtivo, bens intermediários.
Então, por essa razão, até nos surpreendeu o fato de que, apesar do prazo concedido, o douto, a FR autuante, não tenha querido se manifestar, né? Como houve uma recusa de manifestação, efetivamente. Então, considerando isso, né, e considerando também, queria deixar consignado, que uma das acusações, são, na verdade, 3 itens, se referem à questão do óleo diesel, empregado em veículos próprios e empregado em veículos de terceiros também, e aí, por conseguinte, desse emprego no veículo de terceiro, no processo produtivo da Raízen, uma acusação de falta de emissão de documento fiscal, recordar que o Tribunal de Justiça de São Paulo vem anulando todos esses autos de infração. Inclusive, eu estive presente na sessão da segunda Câmara de Direito Público do TJ há coisa de 10 dias, e foi mais um auto exatamente com essas acusações também cancelado. Então, quando voltar da diligência, eu farei questão de juntar esses novos acordos recentíssimos aos autos em forma de memorial para conhecimento da Câmara. Agradeço e fico à disposição para esclarecimentos também, que se façam um esclarecimento se faça necessário, apesar da determinação de conversão de diligência da doutora Amara. Perfeito, muito obrigado, doutor Vidigal. Doutora Amara, algum questionamento ao patrono? Não. Muito obrigado. Doutor Cid, algum questionamento ao patrono? Muito obrigado. Doutor Paulo? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Também não, presidente. Também não tenho questionamento. Doutora Amara, vamos ao voto, por favor. Eu vou só ler o voto mesmo, porque é curtinho. Inicialmente, entendo que a manifestação fiscal não cumpriu o quanto determinado pela diligência, dado que não realizou qualquer análise conclusiva sobre os documentos e alegações juntadas pelo contribuinte. Neste sentido, como este juízo deve ser municiado com as explicações e provas realizadas por ambas as partes, converte-se novamente o julgamento em diligência para, inicialmente, o fiscal autuante se manifestar de forma conclusiva, justificada e concreta do porquê entende que os documentos nada trazem de novidade e do porquê a autuação deve ser mantida. Tendo em vista que o prazo inicialmente que lhe foi conferido foi totalmente desprezado, o prazo para que se manifeste agora sobre os documentos que deveriam ter sido analisados passa a ser de 30 dias corridos, a partir da publicação da presente decisão. Após sua manifestação, deverá o recorrente se manifestar em igual prazo e, posteriormente, a douta representação fiscal que, tendo em vista não lhe ter sido concedido inicialmente o prazo de 120 dias determinados na diligência anterior, terá agora 120 dias para se manifestar conclusivamente sobre todos os documentos já juntados e sobre as novas manifestações das partes que aqui se determinam. Nestes termos, converto o presente julgamento em diligência, nos termos e prazos acima determinados. É como voto. Muito obrigado, doutora Amara. Em votação... Só registrando o voto. Só um minuto. Ok, muito obrigado. Pronto. Doutor Alexandre? Acompanha, doutor, alguma objeção ao voto da doutora Amara? Nenhum, acompanho o voto da relatora. Muito obrigado. Doutor Paulo? Acompanho o voto da relatora, presidente. Muito obrigado. Doutor Cid, alguma objeção? Sim. Eu gostaria de pedir vênia para discordar do entendimento da doutora Amara por conta do parecer da representação fiscal de 42 páginas que foi juntado dentro do prazo dos 120 dias, né? Porque a representação fiscal inicialmente juntou um parecer curtinho, explicando que, assim, pelo exíguo prazo que tem pelo sistema EPAT, não teria como responder naquele momento, aquele auto seria somente para constar no EPAT para não perder o prazo, e que seria enviado um outro parecer dentro do prazo, né? E esse outro parecer foi enviado justamente com 42 páginas, analisando toda a documentação juntada pelo contribuinte, né? Com detalhe, item a item do auto de infração, inclusive, com bastante cuidado pelo representante fiscal, né? E assim, o entendimento nosso é que esse parecer poderia suprir o contraditório, porque ele corresponde à Fazenda analisando com cautela e detalhe todos os documentos apresentados pelo contribuinte, né?
E tendo em vista o fato de que já aconteceu antes, né, de ter sido dado um prazo de 120 dias para o contribuinte, depois mais 120 dias para o fiscal autônomo, que no caso não precisou de tanto, porque ele fez uma apresentação concisa, né? E depois a representação fiscal se apresentou novamente o parecer dela. O nosso entendimento é que não haveria necessidade desta nova diligência, que o parecer da representação fiscal supriria a necessidade do contraditório, que ele está bem detalhado mesmo. Perfeito. O senhor vai juntar a manifestação? Vou incluir uma manifestação. Tá. A doutora Amaro já registrou o voto? Já. O senhor pode pedir, já pode juntar. Ok. Enquanto o doutor Cid vai juntar a manifestação, doutora Amaro, alguma coisa a dizer? Não, eu só acho que, embora a representação possa ter juntado, eu estou dando o prazo em função daquilo que ela tinha manifestado antes, então, se ela não quiser cumprir o prazo de 120 dias, ela pode não cumprir. Agora, a manifestação fiscal, eu faço questão, até porque esse foi o objeto da primeira diligência, senão eu vou entender que não houve cumprimento de diligência e a parte poderia, inclusive, dizer que houve cerceamento de defesa, porque o fiscal não se manifestou. Então, a representação é parte. Então, Ok, muito tá obrigado, bom. então, doutora Amaro. Mudei o óculos aqui, que outro não estava bom. O doutor Cid está juntando a manifestação da representação fiscal. Juntada. Mara, Cid já veio, doutor Cid. Doutor Cid, o senhor vai querer ler ou não precisa? Já, a sua fala já supriu. Eu acredito que não precisa, não há necessidade. Perfeito, então. Muito obrigado. Eu vou também acompanhar a relatora. E com isso encerramos aqui o debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Vidigal, então foi convertido em diligência. Muito obrigado. No retorno, se retornar nessa Câmara, que eu acredito que sim, o senhor vai ter direito a fazer a sustentação oral, adentrando no mérito. Ok? Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Uma ótima sessão. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom trabalho. Próximo processo. Doutor Alexandre, vamos do senhor com polímeros. Antes, porém, eu vou dizer que eu vou retirar de pauta o processo da TNL. Possivelmente eu remarque para a próxima sessão, vai ser em agosto, ok? Após o recesso. Vamos lá, doutor Alexandre. Só fazer um pedido para o doutor Cid. Doutor Cid, esse caso trata de autuações anteriores a 2017. E a gente tem ali juros. Está falando do compolímeros. Isso. Perfeito. Não há o pedido de aplicação da súmula 10 por parte do contribuinte. E, assim, caso o meu voto seja vencido no mérito, precisaria, pelo menos, dar provimento à alteração do entendimento da súmula 10. Não sei se seria o caso de fazer uma preferência, uma manifestação rápida, né? Eu não entendi, desculpa. Porque não há Eu entendo que a súmula 10 a gente pode aplicar de ofício, Alexandre. Pode? Então tá bom. Eu tenho esse entendimento. Não sei se
Belmar, Amara tem entendimento diverso. Por ser súmula, A Câmara Superior tem feito isso, né? é, Então Mesmo tá bom. quando não há alegação das partes, é o que ocorreu, por exemplo, ontem eu estava no Superior. Eu não tinha aplicado porque não havia pedido de nenhuma das partes. Só que aí a representação fiscal ela apresentou uma petição ontem e aí a gente acabou. Na verdade, antes mesmo de vir a petição, o presidente da Superior já tinha pedido para que eu alterasse meu voto aplicando a súmula. Então, a gente pode aplicar de ofício. Ou se tiver pedido, melhor. Se não tiver, a gente aplica do mesmo jeito Então com o já vou entendimento só. conciliado. Você vai alterar seu voto, certo? Sim. Dois minutos. Fique tranquilo. presidente, Hum, não, nada. Eu ia perguntar se queria passar para o meu voto enquanto o Alexandre acertava, que o meu é bem Poderia. simples. vamos aguardar. É Não, simples? Porque senão ele não ouve o seu voto, né? Mas vamos, Já não, terminei. não, vamos lá. claro. Vamos Vamos lá. aguardar. Vamos lá, doutor Paulo. O senhor é claro. Não tem sustentação oral prevista, pedida. Se quiser, doutor O Paulo, meu, está habilitado, tá, por favor. eu não vou nem ler o meu voto. Ele foi, tem a ver com a súmula 10. O jogador de primeira instância aplicou a súmula 10, reduzindo o auto. E nas contrarrazões ao recurso ordinário, né, a representação fiscal alega que não foi interposto recurso de ofício, nem foi informado por que a fundamentação da não interposição, alegando que haveria cerceamento de defesa, no caso de não anulação da decisão ACO. E daí eu estou anulando a decisão ACO não somente porque consta um pedido expresso da representação dessa nulidade, e realmente é uma nulidade, né? A gente teve a redução e não teve interposição ou fundamentação da interposição de recurso de ofício. Perfeito. Podemos votar esse processo? Doutora Amara, doutor Cid, doutor Alexandre? Cid? Por mim, ok. Esse processo já estava no empate, todos tiveram possibilidade de estudá-lo. Quórum, por favor. Em votação. Encerrando a votação. Doutor Alexandre, quando continuar, o senhor me avisa, tá?
Eu creio que já está registrado. Aqui. Eu estou olhando aqui um voto meu antigo. Era para a juntada do comprovante de pagamento das operações de aquisição. Isso foi um voto meu convertendo em diligência em 2021, certo? Isso. Perfeito. Deixa eu encerrar aqui o voto do Dr. Paulo. Processo. Encerrado, debate concluído. Doutor Alexandre já juntou o voto. Vocês querem 5 minutinhos para ler o voto do doutor Alexandre? Eu tô dando uma olhada aqui, Belmar, mas se quiser já começar o debate. Me dá um minutinho. Eu também quero, eu estou lendo aqui que ele fez algumas alterações. Só um minuto. Perfeito. Quando eu converti, eu votei pela conversão do julgamento em diligência, era justamente por isso que não havia nos autos qual era a modalidade da importação, né? Se era por conta própria, por encomenda ou por conta e ordem. E eu pedi para juntar documentos, análise feita pelo doutor Alexandre, é de que ocorreu por conta própria, certo, doutor Alexandre? Ele destacou isso no seu voto e, por isso, derrubou, afastou as duas acusações, certo? Ótimo. Doutor Alexandre, quer fazer um resumo do seu voto? Pode ser. Não tem SO nesse caso, né? Oi? Não tem sustentação oral nesse caso? Não, né? Não tem. Não tem. É que tem advogados acompanhando, só para acompanhar. Acho que é só Então, acompanhamento. eu não sei, eu vejo duas pessoas que eu não consigo identificá-las acompanhando nossa sessão, mas não há pedido de sustentação oral. Tá, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, bom dia a todos, mais uma vez, né? Aqui a empresa Copolímeros, ela é autuada pelo fisco. A autuação contém 2 itens, né? Um de falta de pagamento do imposto do ICMS importação e o segundo de creditamento devido do imposto. Esse processo já foi julgado, né, como a gente comentou agora há pouco. Esse processo foi pautado, acho que em 2021. E naquela ocasião havia dúvida sobre a materialidade das operações de venda. E foi pedido que o contribuinte trouxesse aos autos prova de pagamento das mercadorias que afirmava ter adquirido, né? Essa diligência foi cumprida, o documento veio aos autos
Foi exercido aqui o direito de contraditório, né? A representação fiscal se manifestou, o contribuinte também. E acho que faço a leitura do meu voto, presidente. Isso, né? Fique à vontade. Tá. A recorrente é acusada no auto de infração de falta de pagamento de imposto, de ICMS importação e operações de importação de mercadorias que foram realizadas pela empresa Importação e Exportação Limitada, com sede em Maceió, Alagoas, tendo desembaraço ocorrido em Itajaí, Santa Catarina. É também acusada de creditamento indevido do ICMS, destacado nos documentos fiscais de venda emitidos pela empresa importadora, que não foram reconhecidos como válidos pelo fisco paulista para efeito do crédito do ICMS importação. O FI atuante concluiu como sendo irregulares as operações de importação de mercadorias realizadas pela empresa importadora, estabelecida em Maceió, com desembaraço aduaneiro realizado na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, e posterior operação de venda dessas mesmas mercadorias para o estabelecimento da contribuinte atuada, localizado em território paulista. Segundo o entendimento do FI atuante, o ICMS importação é devido ao estado em que é localizado o estabelecimento comercial em que ocorreu a entrada física da mercadoria importada, ou seja, Estado de São Paulo. Assim, a autuação nasce pelo entendimento do fisco bandeirante de que o critério da circulação física da mercadoria é o que deve prevalecer em situações como a hora analisada. A contribuinte atuada, por sua vez, combate a acusação fiscal, argumentando que as provas dos autos demonstram que ela, de fato, apenas adquiriu a mercadoria que foram importadas pela empresa importação e exportação, mas o fez apenas quando as mercadorias já se encontravam nacionalizadas, conforme se vê das declarações de importação juntadas aos autos, que demonstram que, nesse caso, não ocorreu nem importação por encomenda, nem importação por conta e ordem, mas sim importação direta, realizada pela empresa Imported. De início, em respeito ao princípio da busca da verdade material, dou por legítima a juntada do documento de folhas 155 dos autos, que veio em cumprimento da diligência determinada pela terceira Câmara Julgadora desse tribunal. Comentar a parte aqui do voto é que existe uma impugnação apresentada nos autos pela representação fiscal de que não teria sido cumprido o prazo, mas o contribuinte pede prorrogação de prazo 2 vezes e junta o documento aos autos. E eu acho que é um documento importante, sim, ele comprova a liquidação financeira, sim, e eu dou por correta a juntada, da minha parte, para esse questionamento em relação ao momento que esse documento veio aos autos. Sigo no meu voto. Pois bem, o entendimento adotado pela FR atuante de prevalência do critério de da entrada física da mercadoria no estabelecimento do adquirente, em detrimento da operação de circulação ficta, não mais encontra expor em decisões sobre o tema, a exemplo do entendimento consolidado pela STF ao analisar o tema 520 da sistemática de repercussão geral, quando definiu, no julgamento do recurso extraordinário número 665-134-MG, de relatoria do ministro Edson Fachin, o seguinte funcionamento: repercussão geral reconhecida, ICMS importação. Eu vou só a parte que está grifada. O sujeito ativo da obrigação tributária do ICMS incidente sobre a mercadoria importada é o Estado-membro, no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação de mercadoria, com a transferência de domínio. Por fim, foi utilizada a técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao artigo 11.1d da Lei Complementar 1087/96, para fim de afastar o entendimento de que o local da operação ou prestação para efeitos de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo é apenas e necessariamente o da entrada física do importado, tendo em conta a legalidade de circulação ficta de mercadoria emanada de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico. Segundo o meu voto. Assim, o critério que deve ser levado em consideração para definir o sujeito ativo do ICMS importação é o Estado-membro em que estiver localizado o estabelecimento do destinatário jurídico da operação de importação. Não importa, portanto, o local em que ocorra o desembaraço aduaneiro ou mesmo o local em que ocorra a entrada física do bem, depois de nacionalizado, não se prestando, para tanto, para tal análise a regra do artigo 11.1d da Lei Complementar 87/96. Uma vez nacionalizadas as mercadorias, mostram-se como legítimas as posteriores operações realizadas pela Trade Company e nessas novas operações ocorrerá nova incidência de ICMS, dessa vez
referente a operações internas de circulação de mercadoria. Incidência que não se confunde com o imposto que é devido no momento da importação e que é exigido pelo fisco nesses autos. As provas produzidas não deixam dúvidas de que a operação de importação foi realizada por conta própria pela empresa Importer de Importação e Exportação Limitada. Fato confirmado tanto pelo extrato do Sistema Lince do Fisco Federal, folhas 13/16, e também pela declaração de importação, número 13.238.6977, registrada em nome da Trade Company, perante a Receita Federal do Brasil, em 3/2/2013, folha 55/57, sem qualquer referência à contribuinte autuada. O mesmo pode ser afirmado em relação às provas produzidas nos autos, no que se refere às operações de venda das mercadorias, a saber, as notas fiscais números 468, 469 e 470, referentes às vendas das mercadorias já nacionalizadas, as cópias dos documentos auxiliares de conhecimento e transporte eletrônico, de folhas 24, 26 e 28, confirmando o transporte das mercadorias, que foi contratado pela importadora para remessa das mercadorias do Porto de Itajaí para o estabelecimento da contribuinte autuada no Estado de São Paulo. Acrescente-se ainda o resultado da diligência determinada pela terceira Câmara Julgadora, por meio do qual veio usados o comprovante de pagamento das mercadorias adquiridas, no exato valor da somatória das notas fiscais de número 468, 69 e 470, ou seja, R$ 267.750, que foi efetuado no dia 9/12/2013, data posterior à da emissão das notas fiscais de venda das mercadorias, que ocorreu em 5/12/2013. Em outras palavras, há nos autos provas da importação direta, realizada pela Trade Company, assim como há nos autos provas da operação de venda das mercadorias, depois de nacionalizadas, da importadora para a contribuinte autuada, confirmando tanto o pagamento das operações de venda, quanto o transporte das mercadorias do Porto de Itajaí para a contribuinte no Estado de São Paulo. Tudo a confirmar a materialidade das operações descritas nos documentos fiscais que instruem esse processo. Diante do exposto, entendo que a infração do item 1 deve ser cancelada. Quanto ao item 2, o AFR acusa a contribuinte autuada de ter se creditado indevidamente do imposto por escriturar o ICMS destacado na nota fiscais e no livro escriturado no livro de registro de entradas, em tese para cobertar operações de importação, indicadas no item 1.1 do AIM, sem que o imposto tivesse sido pago no desembaraço aduaneiro para o Estado de São Paulo, que seria o local de destino das mercadorias. Trata-se de acusação que é mero desdobramento da que consta do item 1 do AIM, e levando em conta tudo quanto já argumentado neste voto, conclui-se que a contribuinte autuada, diferente do quanto afirmado pelo FE atuante, de fato escriturou o crédito do imposto decorrente de legítima operação de venda interestadual de mercadorias, remetidas para a empresa importadora em momento posterior ao da nacionalização, motivo pelo qual, não pairando outras dúvidas ou mesmo irregularidades acerca de tais operações, que não sejam as que deram ensejo à lavratura da acusação fiscal do primeiro item do AIM, conclui-se mostrar ilegítima a glosa de créditos realizada pelo FR autuante no item 2, ao argumento simplista, constante da acusação fiscal, de que não teria ocorrido na operação anterior o recolhimento do imposto aos cofres do fisco bandeirante, pois, como demonstrado, tal irregularidade não ocorreu. Não há frise ICMS importação que tenha deixado de ser recolhido pela contribuinte autuada, pelo simples motivo dela não ter praticado atos que atraíssem a incidência do referido tributo, ou seja, a contribuinte autuada não importou do exterior mercadorias sujeitas à incidência do ICMS importação. O que fez foi apenas adquirir mercadorias da Trade Company, que importou por conta própria mercadorias para depois comercializá-las no mercado nacional. Nesses termos, a acusação do item 2 também deve ser cancelada. Caso vencido, quanto à proposta de cancelamento das acusações fiscais, passo a análise das demais alegações recursais, evitando-se, assim, futuras alegações de cessamento de defesa. O pedido de alteração do percentual da multa aplicada nos itens do AIM não pode ser deferido, pois corretamente aplicadas as penalidades de acordo com a legislação de regência. O questionamento da forma de correção da atualização da multa aplicada também não pode ser acolhido nesse julgamento ante o teor da súmula 13 desse tribunal. E, por fim, a alteração da taxa de juros comporta provimento, ainda que de ofício, isso porque o auto-infração também trata de exigências anteriores a 1º de novembro de 2017, incidindo os juros fixados na Lei 3.918, motivo pelo qual, nos termos da nova redação da súmula 10 desse tribunal, deverá ser aplicada como taxa de juros os índices da taxa Selic. Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso ordinário da contribuinte, cancelando-se os itens 1 e 2 do aí exordial. Caso vencido, dou parcial provimento ao recurso apenas para aplicação da taxa Selic. Como voto. Perfeito. Muito obrigado, doutor Alexandre. Em discussão, representação fiscal. Nada a acrescentar. Ok, então, muito obrigado. Doutora Mara? Nada a comentar, acompanho o relator. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu estou dando uma olhada aqui, me estranha um pouco o valor, né? Porque de pagamento, que ele, se a gente fala que a importadora importou para revender no mercado nacional, ela tem uma margem baixíssima, né? Eu estava pensando em pedir vista, não sei como esse processo, não sei se o Dr. Belmar, que já teve ele em mãos, tem uma outra visão, porque isso me chamou a atenção com o imposto de importação. Fique à vontade. Lá em 2021, quando eu votei para baixar em diligência, foi pelo seguinte: não havia prova nos autos de qual a modalidade da importação. Havia dúvida disso. O que eu falei? Então, vamos pedir para juntar prova de pagamento feito a trade, pela autuada. Eu vejo hoje, são 3 notas fiscais, né, que a trade emitiu para a autuada, no valor de R$ 89.250 cada um, datados de 5/12/2023. A autuada fez o pagamento para a trade no dia 9/12/2023. Está na folha 155 isso. Então, ou seja, mostra que a autuada pagou depois da emissão da nota fiscal de vendas da trade para cá. Então, para mim, esse é um fator relevante que mostra não houve pagamento anterior, que já afasta a conta em ordem e encomenda, restando que só poderia ser a importação por conta própria da trade. Mas o senhor fique à vontade, né? Essa foi a minha motivação, viu, para... Não, tudo bem, é que eu estava olhando aqui, o que realmente me chamou a atenção é que a margem fica super baixa, mas pode ter sido uma oportunidade e aí Só uma coisa, Paulo, isso não está em discussão. Não Não, houve não. nenhum tipo de... E se a gente entrar nesse tipo de discussão, nós vamos entrar num problema que não foi nem levantado pelo fiscal. O fiscal não fala sobre o tipo de... ele nem fala que é conta e ordem, encomenda, nada, ele simplesmente autua pelo fato da mercadoria ter entrado diretamente no estabelecimento. Então, a importadora está em Alagoas, desembaraçou em Santa Catarina e entregou direto. Então, quer dizer, é isso que a gente tem que se ater. Problema de simulação, se a operação foi real ou não, ninguém questionou. Então, Não, se a gente entrar nesse... Até porque o valor da negociação nesse tipo de operação geralmente é muito baixo. Não existe uma margem. Eles trabalham com diferencial de alíquota, muito provavelmente a trading tem benefício fiscal. Então, se entrar nessa seara, a gente vai ficar discutindo o sexo dos anjos. Não, Mara, eu não realmente, doutor Mara, eu não quis discutir isso. É que me chamou a atenção. Quando eu vi os valores, eu falei, nossa, sobrou uma margem muito baixa. Será? Então, assim, daí eu falei, será que eu preciso olhar o processo com mais atenção? Não que isso seja um motivo para decidir, mas alguma coisa me chamou. Mas pelo que o Dr. Belmar, presidente, comentou, eu dei uma olhada aqui, eu acho que não é questão de tirar em vista, não. Me surgiu essa dúvida, mas eu acho que pelo comentário do Dr. Belmar, que já teve contato com o processo mais detalhado, eu estou tranquilo.
Mas Não, obrigado, estava doutora Mara. só analisando sobre essa questão, porque, como Sim. você falou, eu Não, é acho que que seria me mos- perigoso a gente analisar sobre esse prisma. Não, é só que como às vezes tem alguma coisa que chama atenção, daí você fala, pô, Não, deixa eu olhar como um todo, mas claro. tá explicado. Eu dei uma cutucada aqui nos cálculos enquanto isso, e mesmo assim eles têm uma margem da operação que não é. Na verdade, é negativa, né? Não, dá 200, o custo total deu 249, eles receberam 267. Dá Isso uns. sem considerar benefício fiscal. Por exemplo, a gente trabalha com uma empresa que tem um negócio chamado corredor de importação em Minas Gerais, que você difere imposto e toma crédito presumido. Só aparece o valor do imposto. Eu acho que pode ser isso, e pode ser oportunidade. Ela importou, teve essa oportunidade, falar, em vez de chegar para a empresa, já vai. Então, eu vou acompanhar o relator. Deixa eu só fazer uma soma aqui, só para... Eu uso uma HP 12C, viu? Eu fui bancário. Ele é chique, ele é chique. Essa eu não aprendi. Ele é financeiro. Cuidava do dinheiro. Filmar honra o cabelo branco, né? Na frente do computador usando a calculadora. Isso é. Chique. Ele pagou 233. Eu uso uma 12C, viu? Nossa, faz tempo que eu não vejo uma dessas, porque aquela no nosso celular é 12C, viu? Alguns aí, não todos. Mas eu acho que lá é científica. Essa aqui é financeira. É a 12C. É o aplicativo dela. Mas nada como usar a Não, é muito melhor, eu diria para você. A gente você. está habituado com ela é muito rápida para tudo, né? Já no celular demora mais. Bom, enfim, deu 233 mil valor, eles venderam por 267. Para mim, eu tô satisfeito de que realmente houve uma venda da trade para a Autuada. A falta de haver no processo a modalidade de importação, isso é importante em razão do termo que exibido do STF, né, que definiu os 3 modos e disse exatamente quem que é o destinatário, etc. e tal. Portanto, eu acompanharia o doutor Alexandre, viu, doutor Paulo? Caso o senhor queira tirar em vista, fique à vontade. Não. Eu acho que assim chama atenção ser uma margem um pouco baixa, mas existem motivações para isso e a gente não vai ter provas nos autos para caminhar nisso. Eu vou acompanhar o relator. Perfeito. Então, podemos encerrar o debate, representação fiscal. Muito bem. Então, vamos lá. Encerrando debates. Quórum. Em votação. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. O próximo processo é Térios, Açúcar e Energia. Eu sou relator. O meu voto já está nos autos. E aqui é a Câmara Superior. Vou fazer um comentário rápido aqui, né? A Câmara Superior devolveu para julgamento de 2 itens, na verdade. Parte do item 3 e do item 1. Eu não vou ler integralmente para vocês, para poupá-los, que já está nos autos. Deixa eu ver se eu pego um resumo aqui, que fica mais fácil. Aí eu até fiz o meu voto, vamos lá. Para facilitar o entendimento, tal, o que a Câmara Superior devolveu.
Então, eu vou lá que a decisão monocrática manteve integralmente o AIM. Depois, a 12ª Câmara deu parcial provimento ao recurso ordinário para, em relação ao item 1, manter os créditos relativos aos veículos, caminhões, carregadeiras, etc. E, no mais, manteve a autuação, né? A Câmara Superior sobrestou o julgamento do recurso especial da autuada e deu provimento ao recurso fazendário para anular, por falta de fundamentação, a decisão da 12ª Câmara apenas na parte relativa ao reconhecimento do direito do crédito aos caminhões, que é consumo de óleo diesel, né? Então, só nessa parte de caminhões, pás, baús, etc., mencionados, a Câmara Superior anulou e, por falta de fundamentação, e devolveu para nova análise. E devolveu os autos também para análise dos seguintes tópicos do recurso ordinário, aqui no voto de vista, que é a inexistência de transferência da titularidade de óleo diesel e a consequente impossibilidade de emissão de notas fiscais. E também para analisar a questão do 527A do RIPS. Então, eu fiz o meu voto, nessa parte eu vou ler. Quanto ao item 1, os créditos tornados pela autuada diz respeito ao consumo próprio de óleo diesel, pelas pás carregadeiras, caminhões baús, caminhões comboios, caminhões tanques e caminhões multi. Eu vou ler isso porque eu acho que tem uma advogada acompanhando, se não me engano, a doutora Lívia. A recorrente... Bom dia, senhor presidente. Bom Só para avisar, estou aqui, qualquer dúvida. Bem... É a senhora que está acompanhando a Térios? Isso, eu fiz a sustentação na semana passada. Isso. Viemos acompanhar nessa semana. Ok, obrigado. Seja bem-vindo, doutora Lívia. Prossigo na leitura. A recorrente não nega que deixou de se tornar os créditos apropriados e, em síntese, defende a sua manutenção, alegando que o óleo diesel foi utilizado em veículos absolutamente essenciais na etapa agrícola de sua produção, não sendo utilizados em atividades alheias ao seu estabelecimento. Entretanto, às vezes que veio aos autos, a recorrente não produziu qualquer prova, limitando-se a alegações retóricas e de direito, deixando de comprovar que as pás carregadeiras, caminhões baús, comboios, tanques e monte, objeto deste julgamento, participavam diretamente de seu processo agroindustrial como afirma, não se prestando a tanto às imagens de duas motoniveladoras e de uma pá carregadeira trazidas às florestais, seja porque a recorrente não comprovou que tais veículos, máquinas, são de sua propriedade, seja porque a recorrente não comprovou que tais veículos são utilizados em seu processo agroindustrial, sendo certo que tais veículos, ainda que entendidos como de propriedade da autuada, poderiam ter utilizações auxiliares diversas, como, por exemplo, abertura e manutenção de vias de acesso, sistemas de drenagem de água, entre tantas outras. Atividades essas não relacionadas ao seu processo produtivo, diretamente relacionadas. Né? Ainda que fosse superada essa barreira, é certo que as questões retóricas e de direito trazidas pelo recorrente são por demais conhecidas desse tribunal, constituindo-se em causa madura, dado que a recorrente já teve lavrados contra si vários outros aí, veiculando questões análogas à presente, cuja jurisprudência dominante vai no sentido da legitimidade da exigência fiscal. Inclusive, essa colenda terceira Câmara Julgadora, em outra composição, já manteve acusações fiscais análogas à presente, como, por exemplo, no julgamento do recurso ordinário relativo ao AIM 412.739, quando reiterou o quanto decidido no julgamento do recurso ordinário relativo ao AIM 4089.318, este último, cujo trecho que cito abaixo, incorpora o presente voto como razão para mutatis mutandis decidir no mesmo sentido. Transcrevo. Esse AIM 4089.318 foi relatado, então, pelo doutor Ítalo Simonato, juiz desse tribunal. Na época ele estava em outra Câmara, depois ele votou com a gente no 412.739,
já pertencente à terceira Câmara em outra composição, né? Só abrindo os parênteses. Informe-se que, em sede de recurso especial, foram mantidas as exigências fiscais formuladas, tanto no AIN 4089-318 e também no 412-739. Em relação ao 4089-318, o crédito já se encontra inscrito em dívida ativa. Em seu turno, o AIN 412-739 ainda pende de julgamento de pedido de retificação de julgado pela Câmara Superior. E aí eu já comento que a Câmara Superior manteve também, ou seja, ambos os AINs que passaram pela terceira Câmara, não, 412 foi da terceira, foram mantidos no mérito, estão pendentes de retificação de julgado. E aí eu digo que eu mantenho o item 1 do AIN na parte devolvida pela Câmara Superior. Quanto ao item 3, determinou a Câmara Superior que fossem analisadas as alegações recursais de insubsistência do AIN por inexistência de transferência de titularidade do óleo diesel e a consequente possibilidade de emissão de notas fiscais e de ilegalidade da multa aplicada em incidência do artigo 527. Aí eu afasto também as acusações, como vocês já viram no voto, aproveito também o quanto já disposto no AIN 4089-318 e no próprio 412-739, e para passar a alegação de inexistência de transferência de titularidade do óleo diesel. Quanto às alegações recursais de ilegalidade da multa aplicada e incidência do artigo 527, sem razão a autuada. Em que pese a recorrente mencionar no item tal de seu recurso, toda a sua fundamentação vai no sentido de que a multa seria abusiva. Vou voltar à leitura disso para ficar claro. Em que pese a recorrente mencionar no item tal do seu recurso da ilegalidade da multa aplicada no item 3 do AIN, toda a sua fundamentação vai no sentido de que a multa seria abusiva e confiscatória, para, ao final, pedir a relevação e redução pelo 527A do RICNES, o que não a socorre, dado que a multa foi aplicada em estrita obediência à lei de regência, qual seja a 6374 de 89. Não bastasse isso, tal alegação recursal baseada em ofensa a princípios constitucionais. Aqui eu aplico o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, que diz que não podemos afastar a aplicação de leis sob a alegação de inconstitucionalidade, etc. Por fim, também indefiro o pedido de redução da multa fundado no artigo 527A do RICNES, porque a recorrente tem antecedentes fiscais desabonadores, dado que já teve lavrado contra si vários outros, conforme consta na base do Fisco Paulista, o que foi bem apontado pela douta representação fiscal em suas contrarrazões ao recurso ordinário, ressurgindo condição impeditiva tanto nos termos do caput do artigo 527A, combinado com seu parágrafo 3º, e, portanto, eu indefiro o pedido de elevação e redução da multa. E aí eu mantenho também o item 3 do AIN na parte devolvida. E, ao final, conheço o recurso na parte devolvida, porém nego-lhe provimento. Eu vou fazer uma pequena correção no meu voto. Não vou mudar nada, só vou acrescentar aqui do AIN, tá? Quando eu digo já teve lavrado contra si outros AINs. Vale fechar, registrar voto. Muito bem. Foi assim que eu votei na parte devolvida pela Câmara Superior. Em discussão. Doutora Amara. Eu queria entender uma coisa. A primeira autuação é falta de estorno, porque as mercadorias teriam sido utilizadas de óleo diesel. Então, esta parte do uso está comprovada. Ele efetivamente utilizou para uso próprio e não fez o estorno.
Isso é incontroverso nos autos, doutora Mara. Tá. E o item 3 não são as mesmas operações. Como assim? Porque o item 3 fala de falta de emissão de nota fiscal na saída de óleo Então, diesel. essa matéria, no ponto, o que a Câmara Superior devolveu são só aqueles 2 itens lá. O resto, ele aceitou a decisão, não anulou e não mandou de Não, volta. eu sei, mas é que na decisão da Câmara Superior, ele fala que ele estaria anulando, inclusive, porque a Câmara adotou a consunção sem pedido. E aí, a única coisa que eu queria entender é se essa essa autuação do 3 é igual à do primeiro, porque ela é absolutamente contraditória com a outra. Se ele está dizendo que na primeira tem falta de estouro, Vamos abrir o auto, que aí fica mais fácil. no teu próprio voto você transcreve a decisão da Câmara Não, Superior. sim, mas eu quero abrir o voto, Tá. o auto de infração, que facilita. Olha, Tá. item 1, deixou de proceder o estorno do óleo Isso. diesel em razão de consumo de combustível, tal, que diz o auto de infração. Parcela de óleo diesel adquirido com aproveitamento e objeto utilizado em serviços alheios, ou seja, veículos próprios. Tá. No item 2, falta de estorno também. Aqui, foi usado em veículos de terceiros. Tá. A diferença do item 1 e do item 2 é essa. Tudo bem. Item 1, veículo próprio. Item 2, terceiros. Item 3 aí. Deixou de emitir nota fiscal relativa ao óleo diesel fornecido para terceiros. Uhum. E ele alega que essa operação não é, que ele não emitiu nota porque não é para terceiros, é para operação própria. Não, ele alega que foi usado, os terceiros usaram isso nas fazendas da empresa. E esse caso já tem vários no tribunal, muitos. Não, eu sei, é que a descrição que está no teu voto é essa, que ele estaria dizendo que ele não emitiu a nota porque foi emitido para serviços prestados na operação dele. Não. Aqui. Não é isso. O item 3 é falta de emissão de nota então, por combustível fornecido a terceiros. Aqui, se relacionaria ao item 2 do aí. Só que o item 2 não foi devolvido para complemento de julgado. É que esses terceiros aqui, acho que eu entendi a pergunta da Mara, os terceiros são os veículos de transporte de carga e de pessoal. Não. Tinha essa parte. Eu não gosto quando a superior devolve picado assim. Por quê? Você perde toda a orientação, a lógica das coisas, embora seja possível compreender, fazendo toda uma construção. Item 1. Foi usado para fim alheio do estabelecimento em veículos próprios. No item 1, o que tinha? Tinha veículos de transporte e tem esses caminhões, pás, carregadeiras aí, especificamente. O que a decisão lá da Câmara Superior, da Câmara 12ª fez? Manteve a acusação em relação aos veículos de transporte, pessoal e outros. E afastou especificamente em relação a pá carregadeira, caminhões, caminhão que não sei o quê. Esses itens que eu menciono. Essa parte, a superior do item 1, a superior devolveu por falta de fundamentação, porque no voto lá do 12º fala assim, que, tipo assim, obviamente que é usado na atividade fim da empresa, certo? Então, a superior manteve a parte mantida do item 1 e devolveu apenas quanto a esses 5 veículos aí. Item 1.
Item 3, deixou de emitir. Ela deixou de emitir notas fiscais relativas ao óleo diesel fornecido para terceiros, que se refere ao item 2 do AIM. O item 2 do AIM não foi devolvido. Não, mas não estou nem questionando que ele foi devolvido. Eu estou questionando que, se o 2 foi mantido, que houve falta de estorno em veículos, que foi comprovada que esse combustível foi usado em veículos de terceiros e na própria atividade, o que eu estou achando estranho é haver uma autuação como a do item 3, que fala, se forem as mesmas operações e o mesmo combustível... As mesmas operações do item 2. Até Então, menciono no meu voto. Então, é incompatível, não é nem... Tudo bem que precisa de alegação, mas, para mim, é incompatível o item 3 com o item 2. Não, Se são as mesmas operações... Eles não são nem caso de construção, porque... Não, é incompatibilidade. Não, eles são compatíveis. Assim, a empresa, vamos pegar só o item 2, que não está aqui no nosso objeto de análise, mas para facilitar o entendimento. O item 2 e o item 3, esquece o resto. O item 2, a empresa comprou óleo diesel e tomou o crédito. Perfeito. Aí ela forneceu esse óleo diesel para as empresas por ela contratadas para trabalharem lá no processo agrícola e agroindustrial dela. Certo? Ela forneceu isso. Eu, o fisco falou, olha, o crédito só seria admitido se você usasse para sua atividade fim, em síntese. Né? Como você forneceu para terceiros, eu vou glosar o seu crédito. E essa saída de para terceiros, você tinha que ter emitido nota fiscal. Você não emitiu. Então, eu estou te autuando por falta de emissão. Então, os itens 2 e 3 são compatíveis entre si, por causa disso, entendeu? Eu entendi, mas... O incompatível é ter devolvido para a gente analisar a parte lá. Porque se... na verdade, é construção. Se manteve a glose de crédito, por consequência, também é correto dizer que não houve emissão de nota, porque o contribuinte, o que ele alega? Ele fala, não, eu não vendi, eu só tenho que emitir nota fiscal se eu vendo a mercadoria. Eu não vendi, eu cedi isso, e até em outros processos, eu não me aprofundei, mas nos outros processos tem até o contrato. O próprio contribuinte alega agora, não, eu cedi isso, ou seja, como parte de pagamento. Perfeito. Se ele é parte de pagamento, é que houve uma transação. Você vende, o fisco entende, e a jurisprudência do tribunal também entende, na maioria dos casos. Não, deveria ter sido emitida a nota fiscal de qualquer forma, mesmo no caso de... Porém, qual foi o entendimento da Câmara Superior? Olha, esses 2 pontos em relação ao item 3 do AIM não foram enfrentados pela decisão do RO e mandou de volta para isso. Foi o que eu fiz. Eu me limitei ao que a superior determinou. Analisar se os caminhões Munk, para carregadeira, nos seus 5, 6 veículos aqui eu menciono, se eles tinham direito ao crédito ou não. E eu disse que não. Quanto a esses 2 pontos em relação ao item 3, falta de emissão de nota, fornecimento de óleo diesel para terceiros, aí eu enfrentei também, embora eles para mim, assim, como disse o doutor Alexandre no voto dele, que a gente acabou de julgar, é um desdobramento. Então, assim, olha, comprou óleo diesel, se forneceu para terceiro, então é seu dever emitir nota. Se forneceu, se aproveitou do crédito, então é seu dever estornar. Ele não fez nenhum nem outro. Né? Não, é que eu estava raciocinando num outro ponto, que, na verdade, se exigiu o estorno do crédito,
não poderia se autuar como se a operação fosse para uso de terceiros, entendeu? É nesse sentido, mas, na verdade, eu entendi. Eu entendi. E aí, nesse caso, eu não lembro se... no objeto do nosso recurso, que não há discussão de construção, né? Mas mesmo que houvesse, para mim não há, viu, doutora Mara? Diferente Para de mim outro. existe. Para mim Porque, existe. assim, olha, comprou, tem o direito ao crédito? Tem. Comprou óleo diesel, a tese, a autuada. Comprou óleo diesel, tem direito ao crédito? Sim, porque, em tese, esse óleo diesel vai ser usado no seu processo, na sua atividade fim. Vamos usar esse termo, ele sintetiza melhor. Você comprou óleo diesel para atividade fim, tem direito ao crédito. Ele não foi usado na atividade fim, isso é um dever, ele não cumpriu. Tá, e qual foi o destino que você deu a esse óleo diesel? Eu vendi para terceiro. Então, É que, na verdade, ele não vendeu, né? Ele usou como parte de pagamento. Seria, vamos dizer assim, uma dação em pagamento. Então, isso é circulação de mercadoria. Mas não é venda, é dação em pagamento. O que o contribuinte diz? Não, mas foi usado no meu processo, na minha atividade fim. Eu fiz fala não. E a gente tem entendido no tribunal que não. Entendeu? É isso. Beleza. Voltando. Já até esqueci que eu... Não, você já era só para comecei discutir. contigo, né, doutora Mara? Tá esclarecido? Obrigada. Representação fiscal. Doutor Cid. Nada a acrescentar. Muito obrigado. Doutor Paulo, que está ali, está com um olhar assim, questionador. Não, eu tô meio. Não, eu tô meio gripado só. Tô com o nariz congestionado. Eu vou acompanhar o presidente. Chazinho é bom. Doutor Alexandre Dias. Eu acompanho seu voto, presidente. O nosso português mais português. Muito bem, então com isso vamos encerrar debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Pauta concluída. Vou encerrar a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 17 de julho de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham todos um bom dia. Doutora Lívia, a senhora deve ter acompanhado o resultado, então foi negado o provimento da parte devolvida pela mulher julgadora. Muito obrigado. Até a próxima. Doutor Jailson, podemos encerrar, por favor, a live? Presidente, teve a doutora Maiara, que tá na sessão, ela colocou aqui no chat, questionando se o julgamento da Claro não vai haver. Eu vou comentar, né, doutora Maiara, a gente fez esse julgamento, sim, na sessão, onde houve a anulação da decisão da primeira instância, e a gente acabou fazendo de forma relativamente rápida. Pode ser por isso que a doutora não tenha conseguindo acompanhado. Né? Eu não estou vendo a doutora, ela está na sala? Tá sim. Ela estava com o vídeo desligado, agora ela está até com o vídeo. Ah, sim, agora eu estou vendo. Doutora Maiara, tudo bem? Seu microfone não está funcionando. Não te ouvimos.
Ok. Até para deixar bem claro, houve a alegação de nulidade por parte da representação fiscal por não ter interposto recurso de ofício ou fundamentado a interposição. E foi por isso que ele foi anulado a decisão de primeira instância. Muito É isso, obrigado, presidente. obrigado, Paulo, doutor Paulo, doutora Maiara, também muito obrigado. Até uma próxima. Doutor Jailson, vamos encerrar a live. Não sei se já foi encerrado ou não. Jailson?